Bom, agora a gente vai continuar falando agora sobre o ciclo do carbono. E aí, vamos pensar mais uma vez o seguinte: como que esse carbono ele vai conseguir, né, ser transferido entre aí o ambiente, os organismos vivos, né? Como que ele vai fazer esse processo aí? Então, assim, basicamente, o carbono ele se move basicamente junto com uma molécula que está onde ele está fazendo parte, né? Que é o nosso querido gás carbônico, beleza? O nosso querido gás carbônico. O gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono, né? Ele tem na sua composição um átomo de carbono. Então, o que a gente vai perceber, né? A gente vai perceber que grande parte do gás carbônico ele está na nossa atmosfera, né? Ele é gás carbônico atmosférico. Quase 1% aí do ar que a gente respira ali tem gás carbônico na sua composição. E esse gás carbônico aqui, você vai reparar o seguinte, e aí junto com ele, lembra, vai sempre o carbono que está ali dentro, né? Esse gás carbônico, ele é assimilado, né? Ele é absorvido no processo de fotossíntese. A fotossíntese ela recupera esse gás carbônico. E a fotossíntese faz isso para incorporar esse átomo de carbono que está aqui dentro e esse átomo de oxigênio. Quando a fotossíntese incorpora esse átomo de carbono, ela consegue, com esse átomo de carbono, construir moléculas orgânicas, como por exemplo a nossa querida e maravilhosa glicose. E olha aqui o carbono da glicose. Esse carbono da glicose aqui, e essa glicose foi construída no processo de fotossíntese, esse carbono vem do gás carbônico absorvido da atmosfera pela fotossíntese, beleza? E aí a fotossíntese, seja uma planta, uma alga, uma bactéria, ela consegue adquirir esse carbono para construir essa molécula que é como, por exemplo, a glicose, né? Nesse processo, a fotossíntese libera como resíduo um gás, né, que é o nosso querido gás oxigênio, que você adora tanto porque sem ele você não vive, né? Então, da onde vem o oxigênio que a gente respira? A maior parte, grande parte do oxigênio que a gente respira vem de processos fotossintéticos, né? A fotossíntese ela absorve CO2 e joga para fora, né? Libera como resíduo do processo o oxigênio. Só cuidado, esse oxigênio que você está vendo aqui não é esse oxigênio que está aqui, tá? Esse oxigênio do gás carbônico aqui, ele vai ser incorporado também na molécula de glicose, nas moléculas orgânicas, beleza? Talvez a dúvida que você fique é, da onde veio esse hidrogênio aqui, né? E aí eu já posso cantar a pedra, ele vem de um outro cara que é usado para fazer a fotossíntese, que é a água, mas a gente não vai falar dela agora porque já falamos do ciclo da água, de onde ela vem, né? Então, veja o outro vídeo sobre o ciclo da água para você poder acompanhar. E aí, então, a fotossíntese libera esse gás oxigênio. Esse gás oxigênio aqui agora, ele pode ser absorvido no processo de respiração dos seres vivos, né? Inclusive, gente, das próprias plantas, tá? Então, quem vai respirar? Animais. Quem vai respirar? Plantas. Planta respira? Com certeza. Planta respira. Ah, é por isso que minha mãe falou que eu não posso deixar uma samambaia dentro do quarto, né? Porque senão ela rouba o meu oxigênio. Gente, se isso fosse verdade, você não podia dormir com ninguém no quarto. Você concorda? Né? Porque a outra pessoa também está tirando oxigênio. Então a planta tira oxigênio assim como uma pessoa também tira, né? Então não tem problema nenhum. E, enfim, plantas, animais, né, fungos, toda essa galera pode usa o oxigênio para sobreviver, para respirar, utiliza esse oxigênio na respiração e joga para fora quem? O querido gás carbônico. Então percebe, olha só, o carbono, olha para o carbono, que a gente está falando do ciclo do carbono. Uma hora ele estava na atmosfera. Numa hora ele estava incorporado dentro do organismo que fez fotossíntese na molécula de glicose, que agora está dentro, por exemplo, de uma planta. O carbono estava voando, agora ele está dentro da planta. Beleza? A fotossíntese jogou para fora o gás oxigênio. Esse gás oxigênio foi utilizado na respiração e a respiração jogou para fora quem de novo? O gás carbônico. Então, esse gás carbônico, uma hora ele estava dentro dos seres vivos, foi incorporado pela fotossíntese, e uma hora ele foi jogado para fora, né, pela respiração. Entrou pela fotossíntese,
né? E saiu pela respiração. A pergunta talvez você esteja falando o seguinte: bom, eu não faço fotossíntese. Como é que o carbono chega para mim? Como que o carbono chega para mim? Eu não consigo pegar ele do ar. Ele chega para você quando você se alimenta, né? Então, na alimentação dos seres vivos, eles conseguem, né, adquirir o gás carbônico. Tudo bem? E, por exemplo, quando você se alimenta lá do seu almoço, aquele almoço está cheio de moléculas ricas em carbono que você se utiliza delas para obter o carbono. A fotossíntese consegue pegar isso do ar, beleza? E aí, como que funciona esse ciclo do carbono então? Eu vou te mostrar uma foto aqui, um esquema, tudo bem? Você vai ver que esse esquema ele tem um monte de seta, mas a gente vai explicar cada uma delas para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai perceber aqui, né, é que vamos começar aqui pelo gás carbônico atmosférico e vamos falar desse carbono que está aqui. Primeiro passo importante, esse gás carbônico é incorporado pelo processo de fotossíntese. Então, o carbono estava no ar, na atmosfera, e ele é incorporado pela fotossíntese, agora ele está dentro da planta, beleza? Quando um herbívoro se alimenta da planta, esse carbono que está na planta passa para esse herbívoro. Não é isso? Beleza? A gente chama esse processo de assimilação. Quando você se alimenta num churrasco do boi, esse carbono que está no boi passa para você. Então o carbono que estava no ar foi para a planta. Da planta foi para o herbívoro e do herbívoro foi para você. Todo esse processo é chamado de assimilação, que é feito pela alimentação, beleza? Quando você respira, quando a vaquinha respira, quando a própria planta respira, ela devolve para a atmosfera esse gás carbônico. Então, até aqui muito simples. O gás carbônico estava no ar, esse carbono estava no ar, vai ser incorporado pela planta na fotossíntese. Alguém que se alimentou da planta vai adquirir esse carbono. Alguém que se alimentou desse cara que se alimentou da planta, né? Quem se alimentou do herbívoro, né? Um carnívoro, vai ter esse carbono. Na hora que respirar, esse carbono volta para a atmosfera. Então repara, uma hora está na atmosfera, uma hora está dentro dos seres vivos. Uma hora está na atmosfera, uma hora está nos seres vivos. Outro processo que pode devolver carbono para a atmosfera é o processo de decomposição. Então você vai ter, essa planta pode morrer, ou um galho dela cair no chão, a vaca vai morrer, né? O ser humano vai morrer, os animais, seres vivos morrem, né? Esses seres vivos também excretam substâncias como a urina, fezes ou partes do corpo que são deixadas para trás. Todos esses materiais, gente, sofrem decomposição. E o que a decomposição vai fazer? Vai pegar essa matéria orgânica que está nesses excrementos ou nesse corpo desse organismo que morreu, e bactérias e fungos vão devolver pela decomposição mais gás carbônico para a atmosfera também, porque faz parte desse processo, né, de decomposição. Beleza? Então, basicamente aqui você tem alguns fenômenos acontecendo, mas você vai perceber que o gás carbônico ele fica girando aqui em torno nesse ciclo. Uma hora ele está no ar, uma hora ele está nos seres vivos, outra hora ele está sendo devolvido pela decomposição para o ar outra vez, e isso vai fazer um ciclo, por isso a gente chama de ciclo do carbono. Agora, a gente vai acrescentar um detalhe aqui nesse processo, e que é extremamente relevante para os dias atuais, né? Quando começou a Revolução Industrial, a gente teve uma belíssima ideia. Qual foi a nossa belíssima ideia? Descobrimos os combustíveis fósseis, como o gás natural, o petróleo, né, o carvão mineral. E aí a gente faz o quê? Esses combustíveis fósseis, eles são compostos feitos de matéria orgânica. Só que é uma matéria orgânica que ela deveria ter sido decomposta, como acontece normalmente hoje em qualquer lugar, só que por algum motivo, por alguns processos que aconteceram, essa matéria orgânica não sofreu decomposição ou sofreu uma decomposição incompleta. A ponto que essa matéria orgânica, então, ficou retida, né, em alguns locais do planeta. Né? Principalmente locais com
rochas chamadas de sedimentares, né? Feitas a partir de sedimentos, as chamadas bacias sedimentares, onde você vai encontrar, né, esses combustíveis fósseis aqui, que são resultado de matéria orgânica de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás, mas que sofreram uma decomposição incompleta. E aí essa matéria orgânica ficou armazenada, né? Só que essa matéria orgânica, gente, ela estava lá enterrada, né? Ela estava no fundo do mar, ela estava embaixo da terra. Ela não estava em contato com esse ambiente aqui que a gente vive. Só que o que a Petrobras faz? Ela vai lá, cava um buraco, extrai esses combustíveis fósseis, né? E queima esses combustíveis fósseis. Claro que a gente não queima petróleo direto, mas a gente tira derivados do petróleo, né? Querosene, diesel, gasolina, beleza? Isopor, né? Esses materiais, eles são feitos a partir desses caras aqui que foram retirados lá do fundo do mar ou do fundo da terra, né? Do fundo do solo. E aí, o que a gente faz? A gente queima essa galera. E ao queimar essa galera, como qualquer queima, tá, gente? Qualquer queima vai liberar gás carbônico. Então, a queima de combustíveis fósseis libera também gás carbônico da atmosfera. Só que tem um problema. Esse gás carbônico, esse carbono que está sendo liberado, né? Esse carbono que está sendo liberado da queima desses combustíveis fósseis, ele não estava nesse ciclo. Você consegue perceber? Ele não estava participando dessa rodinha de brincadeira aqui de uma hora estou na atmosfera, outra hora estou na planta, daqui a pouco passo para a vaquinha, da vaquinha passo para o homem. Esse carbono não estava aqui nesse ciclo, ele estava enterrado no chão. Uma hora que eu consigo pegar essa matéria orgânica e queimar ela, eu libero gás carbônico na atmosfera. Só que esse carbono que está sendo jogado aqui, ele é um carbono, gente, que não estava participando desse ciclo. Ele está vindo de fora, né? Ele é um outsider, como a gente vai dizer, né? Então, ele está vindo de fora. E aí, o que vai começar a acontecer? Deixa eu te dar um exemplo aqui, eu gosto de dar esse exemplo com carro. Imagina que não se vendessem carros zeros, beleza? Vamos imaginar uma sala de aula, né? E dessa sala de aula tem 5 alunos que têm carro. E eles não compram carro zero, eles só compram carros dos outros. O aluno 1 vende carro para o aluno 2, o aluno 2 vendeu o carro para o aluno 3, o aluno 3 vende o carro para o aluno 4, o aluno 1 que tinha vendido compra do outro aluno. Então, os carros usados é assim, né? Vão passando de um indivíduo para outro, né? E eu quero te perguntar, se isso continuar a vida inteira, né? Uma pessoa comprando carro usado de outra pessoa, né? Você vai perceber que o número de carros não vai aumentar nunca, porque a gente está sempre trabalhando com os mesmos carros. É o que acontece com esses carbonos aqui que estão no ciclo. Esses carbonos que estão no ciclo, eles só ficam trocando de posição. Uma hora estão na atmosfera, uma hora estão dentro da planta, uma hora estão na vaquinha outra hora estão no ser humano, aí no ser humano respira, joga de novo para o ar. Repara como que esse carbono só está mudando de posição. Tudo bem? Então a quantidade de carbonos nesse ciclo aqui, teoricamente, ficaria mantida. Você concorda? Ficaria, né? Tenderia a se permanecer constante. Só que de vez em quando, lembra a história da sala de aula? Imagina que um ou dois alunos ali não gostam de comprar carro usado. Eles só gostam de comprar carro zero. Então eles vão fora da sala de aula, compram um carro zero na concessionária e trazem esse carro zero para dentro da sala de aula. Então agora, repara, se antes tinham 5 carros, porque tinham 5 alunos com carros, agora eu tenho 6 carros, porque um cara trouxe um carro de fora. E se outro compra o carro zero, vai ter 7 carros agora. E se as pessoas começarem a comprar só carro zero, o número de carros vai começar a aumentar. Concorda ou não? Porque cada vez que você compra o carro zero, era um carro novo, que não estava rodando antes. Ele não estava circulando pela cidade, né? Ele foi injetado ali na cidade. É o que acontece com esse carbono aqui dos combustíveis fósseis, ó. Ele é um carbono que vem de fora. Então, ele soma, ele consegue aumentar a quantidade de carbono dentro desse ciclo aqui, beleza? A concentração desse cara aqui, desse carbono, ele vai começar a aumentar, porque você está jogando agora um carbono que está vindo de fora, da queima desses combustíveis fósseis. Deu para entender, gente? E é esse aumento aqui dessa quantidade de carbono
que vai, obviamente, estar ligada a um aumento da concentração de gás carbônico, né, na atmosfera. Mas, Felipe, por que vai aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera? Porque eu estou jogando um gás carbônico, né, de fora, que não estava no ciclo. É o carro zero. Ele está somando, né? Ele não está só trocando mais de posição, ele está somando aqui dentro. Aí você pode falar assim, mas Felipe, as plantas vão fazer fotossíntese. Então eu posso jogar carbono aqui à vontade, que a fotossíntese vai tirar esse gás carbônico. Então ele não vai ficar acumulando aqui na atmosfera. Gente, até poderia ser verdade. Mas lembra o que a gente está fazendo com a floresta? Por exemplo, a floresta amazônica, Mata Atlântica? O que a gente faz com essa galera? A gente, corta. E quando você corta uma árvore, ela deixa de fazer fotossíntese. Concorda? Então, assim, além da gente estar jogando muito gás carbônico pela queima de combustíveis fósseis, muito gás carbônico na atmosfera, um gás carbônico que não estava participando do ciclo, a gente ainda está tirando a forma de retirar esse gás carbônico. Beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai ter aqui um acúmulo desse gás carbônico na atmosfera. Beleza? E qual é o problema? E qual é o problema disso, né? O problema disso vai ser o seguinte: existe um fenômeno na nossa atmosfera, né, no nosso planeta. Esse fenômeno é chamado de efeito estufa. E o que é o efeito estufa? Nada mais é do que a capacidade que o nosso planeta tem de reter parte do calor que vem do Sol, né? Se parte do calor que vem do Sol é retido no planeta, a gente fica muito bem, porque o planeta fica aquecido. Por isso que a gente não é uma bola de gelo rodando por aí. Então, a princípio, o efeito estufa é um processo, primeiro que ele é um processo natural, ele é um processo benéfico para o planeta, porque é com ele que a gente retém calor e a gente consegue ficar com parte desse calor que veio do Sol para a gente. E o que tem isso a ver com o ciclo do carbono? Tem tudo a ver. Olha só. O que vai acontecer? Existe na atmosfera uma camada de gases, não são qualquer gases, são alguns gases chamados de gases estufa, que são gases que vão favorecer o acontecimento desse efeito estufa. O que é o efeito estufa? Retenção de calor no planeta, processo benéfico. A vida só existe aqui por causa dele. É por causa do efeito estufa que a gente consegue ter água líquida aqui no planeta. Como que esse processo acontece? Porque existe essa camada de gases aqui da atmosfera que retém esse calor aqui no planeta. Tudo bem? E quem são esses gases? Você tem aqui o gás carbônico, você tem aqui o metano, o dióxido de nitrogênio, o próprio vapor de água contribui para o efeito estufa, o ozônio contribui para o efeito estufa. Então essa camada de gases aqui que ajuda a reter o calor. Tudo bem? Só que o que vai acontecer, né? Então, é importante que a gente perceba que cada gás desse aqui tem uma origem principal, né? Então você vai ter o CO2 vindo principalmente da queima de combustíveis fósseis, o óxido de nitrogênio vindo de uso de fertilizantes industriais na agricultura, o metano, né, que é um dos gases do efeito estufa, que tem como principal origem aí, né, flatulência de boi, né? Gente, tem muito boi no planeta. Tem muito boi no Brasil. Tem tanto boi no Brasil quanto pessoa. Beleza? Se não tiver mais boi do que pessoa. Beleza? E aí você fala assim, caramba, entendi. Então os bois, no metabolismo de digestão deles, eles liberam esse gás, esse metano para a atmosfera. Como tem muito boi, então muito metano é liberado. Então os bovinos hoje são um problema para a gente em relação a efeito estufa, porque eles liberam muito metano na atmosfera. E como tem muito boi, porque a galera gosta de comer carne, né? Então, eles vão contribuir aí para esse processo do efeito estufa. Então, esses gases de estufa aqui que retém esse calor que veio do Sol, beleza? E aí, qual é o problema, então? O problema é, se eu estou jogando mais metano na atmosfera porque eu estou com muitos bois no pasto, se eu estou queimando combustíveis fósseis, que está jogando toneladas de gás carbônico na atmosfera, essa camada de gases aqui, que tem essa espessura, começa a ficar maior,
Porque esses gases, gente, eles começam a se acumular, ó. Eles começam a se acumular. Então essa camada de gases fica mais espessa. E qual é o problema dessa camada de gases ficar mais espessa? Se ela ficar mais espessa, elas vão aumentar a retenção de calor. Então elas aumentam a retenção de calor. Mais calor fica retido. Se mais calor fica retido, parabéns. A gente vai ter o quê, gente? Um aumento da temperatura do planeta. Porque mais calor fica retido, maior vai ser a temperatura do nosso planeta. E esse fenômeno aqui que a gente chama de quê, gente? De aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o aumento da retenção de calor pelo efeito estufa causado pelo aumento da concentração de gases estufa na atmosfera. Aí você fala assim, mas Felipe, você falou que o efeito estufa não é um problema. Ele não é um problema a princípio, mas se esse efeito estufa é intensificado, aí sim eu tenho mais calor retido e um aumento da temperatura média do planeta. Então perceba, o problema não é o efeito estufa por si só. O problema é o agravamento, é a intensificação do efeito estufa, que vai fazer com que mais calor fique retido e, consequentemente, o planeta se aqueça. Tudo bem até aqui? E aí você vai falar assim, quais são as consequências, né, desse aquecimento global? São várias, eu vou citar algumas das principais aqui, né? Derretimento de calotas polares, né? O gelo vai começar a derreter dos polos, e esse gelo derrete, aumenta o nível dos oceanos, então países que são ilhotas ou cidades litorâneas como Rio de Janeiro vão sofrer muito, né? A galera gosta de morar em Copacabana, né? Na Avenida Atlântica, de frente para o mar. Se o mar subir, não vai ser tão legal mais viver na Avenida Atlântica, você concorda? Então aquele apartamento hoje que vale 5 milhões, vai valer quanto? Então a gente tem que ficar atento a esse detalhe, né? Então você tem destruição de hábitat, né? Porque pode aumentar a quantidade de queimadas, ou porque o aumento da temperatura pode acabar os seres vivos não conseguindo tolerar esse aumento de temperatura. Você tem aumento de processo de desertificação, né? É o que se espera que aconteça caso a floresta amazônica continue no ritmo de queimadas e derrubadas de desmatamento que tem hoje, que no futuro aquela área ali fique desértica, né? Que a floresta não consiga se restabelecer. Isso vai ser um problema gigantesco, porque a floresta amazônica ela não é o pulmão do mundo, tá? Mas ela é com certeza o termostato do mundo. É um dos fatores que ajuda a controlar a temperatura do planeta hoje. Tira a floresta e você contribui para o aquecimento do planeta. Você também tem morte de corais, porque aumenta a temperatura dos oceanos, das águas dos oceanos, né? A temperatura dos oceanos aumenta e isso leva à morte de corais. E corais são extremamente importantes para o ecossistema marinho, né? Eles são berçários de peixes, reprodução de peixes, então eles são extremamente importantes. Então todos esses fatores vão contribuir aí para um desequilíbrio ambiental muito grande. Beleza? Então, até aqui, gente? Então, fica atento aí com a relação do ciclo do carbono com aquecimento global e intensificação do efeito estufa. É pergunta que cai direto aí no seu vestibular e você tem que entender essa relação toda para conseguir responder essas questões. Beleza? Na nossa próxima aula, a gente vai falar do ciclo do nitrogênio. Um abraço.